Bem forte para Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor. Estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, Senhor. A Ele, para Jesus. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. Diga: 2017. Diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para, diga comigo, o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Diga comigo, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Diga comigo: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha aqui, eu quero fazer uma observação. Deixa eu concluir a leitura, pode voltar. Mas quando reparou, diga comigo, mas quando reparou no vento, ficou e então, preste atenção, porque tem uma lição preciosa aqui. Primeiro que a Bíblia é clara, né? Eu costumo dizer, na vida você sabe quem são as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas na vida? São as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas que têm coragem e atitude. Coragem e, diga comigo, coragem e atitude. Essas são as pessoas mais bem-sucedidas na vida. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? São as que têm os melhores diplomas? Não, longe de ser. Não são. São as pessoas de coragem e são as pessoas que têm atitude. E na fé, bispo, mesma coisa. Na fé também não é diferente. Por quê? A Bíblia também é clara que a fé sem atitude, a fé sem obras, ela é morta. Aqui tem uma lição incrível. Começando na primeira palavra que eu pedi para que você repetisse. Vamos para o outro lado. Ir para o outro lado. Ir para o outro lado significa viver experiências novas, viver coisas novas, viver coisas que ainda não vivemos. Então, o Senhor
determinou que eles fossem para o outro lado. Eles entraram no barco, saíram, estava navegando e foram surpreendidos por uma tempestade gigantesca. Uma tempestade muito grande, e na alta madrugada, mesmo depois que aquela tempestade já tinha começado, na alta madrugada, o Senhor Jesus vai ao encontro deles e vem caminhando sobre as águas, né? Vem de forma sobrenatural caminhando sobre as águas. Eles, quando viram a distância, o medo tomou conta, e o medo fez com que eles enxergassem e até acreditassem que fosse um fantasma. Você vê que coisa? Até aquilo que não existe. O medo faz a pessoa enxergar até o que não existe. Aí Jesus diz: não tenham medo, calme-se, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, que não é à toa, né? Não é à toa que Pedro foi o escolhido como o primeiro bispo da igreja, o segundo foi eu, estou brincando, o primeiro bispo da igreja, porque ele tinha uma personalidade diferente de todos os demais. Ele começou como imaturão, como precipitado em muitas coisas, mas a personalidade dele de atitude agradou o Senhor. E o Senhor diz: não tenha medo, calma, sou eu. Então, mas se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá caminhando sobre as águas ao teu encontro. O Senhor Jesus disse: venha. O Senhor Jesus disse: venha. E Pedro, no meio de 12, só Pedro teve essa atitude e essa coragem. No meio de 12, que eu quero que você grave essa palavra, porque nós precisamos estar atentos e olhando para nós, para o que acontece conosco. No meio de 12, ele foi o único que teve a coragem, não só de fazer essa colocação, mas que o Senhor Jesus disse: venha. Ele teve a atitude de fé, de sair do barco, ter a coragem para sair do barco. O barco era uma segurança. Diga comigo: o barco era uma segurança. O barco também na nossa vida pode ser aquela zona de conforto. Viu? Sabe aquela zona de conforto que eu não quero muito me arriscar, deixa eu ficar quietinho aqui. E ele foi o único que teve a coragem para sair e pisar nas águas e viver uma experiência incrível, sobrenatural. Volta o anterior, volta o versículo anterior. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele viveu um grande milagre. Ele viveu uma experiência, no meio dos 12, ele viveu uma experiência sobrenatural. Ele teve uma coragem, uma ousadia, uma fé muito grande para poder tomar aquela atitude, sair daquela zona de conforto, sair daquele lugar de segurança, sair e crer na palavra que o Senhor havia dito: venha. Ele saiu, pisou e caminhou sobre as águas. Viveu algo extraordinário. Tem o detalhe, existe o detalhe dele. Foi na direção de Jesus, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Viveu uma grande experiência, sim ou não?
Viveu um grande milagre, sim ou não? Estava vivendo o sobrenatural, sim ou não? Mas aqui tem uma outra lição também, né? Vamos lá. Diga comigo, mas quando reparou no vento, que deveria ter permanecido exatamente como já estava, olhando e caminhando na direção de Jesus, quando reparou no vento, diga comigo, ficou com medo. E o medo anula a fé. O medo anula a fé. A fé anula o medo anula a fé. O que for maior, um anula o outro. E aqui está essa experiência para nós. Fala, mas começou a afundar. Começou a afundar. Mas mesmo assim, não morreu. Começou a afundar. Só que gritou, Senhor, salva-me. E o Senhor, vamos lá, passa. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, diga comigo, homem de pequena fé. Por que duvidou? Eu fiquei pensando sobre isso. Foi a primeira vez que eu pensei sobre isso hoje, depois de tantas vezes pregar sobre essa palavra. O Senhor ainda puxou a orelha dele e chamou, homem de pequena fé. Por que duvidou? Mas foi isso que o Senhor pensou, bispo? Não. O que sobra para os 11 então? Que nem essa coragem teve. Como é que seria no caso dos outros então? Se ele, com tudo isso, com essa coragem, com essa atitude de fé, ainda o Senhor olhou e disse, homem pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidou? Por quê? Aí é que está. Quando a palavra vem, e vem uma mensagem como essa, né, um portal de restauração, um portal de restituição, um portal de milagres foi aberto. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos que dar grandes passos de fé, grandes atitudes de fé. Aí é que está. No meio de 12, Pedro foi o único que teve a coragem de confiar na palavra de Jesus. Foi o único que teve a coragem, diga comigo, de sair do barco, de sair da zona de conforto. Foi o único que teve coragem de dar grandes passos de fé e viver um grande milagre. Enquanto estava olhando só para Jesus, estava vivendo um grande milagre. Qual foi o problema? Tirar os olhos de Jesus e reparar o quê? Que esse é o problema. Que você não olha para cá, não olha... geralmente é isso que acontece. Quando a pessoa está focada, está 100% focada, olhando para Jesus, confiando na palavra, confiamos no vá, no venha de Jesus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não escuta nada, só escuta a voz de Jesus. Enquanto a pessoa está nessa posição, ela está vivendo experiências e vai viver experiências cada vez maiores. O problema é quando a pessoa, ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento. Ele tira os olhos do Senhor Jesus e começa a olhar para o mau tempo. Ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a tempestade. E o mais interessante é que essa tempestade já estava lá. Ela já estava lá, porque quando o Senhor foi até ele, o Senhor foi na madrugada, e foi no auge da tempestade, porque a tempestade só parou depois que eles entraram no barco novamente. Quando entraram no barco, diga comigo, estava antes, a tempestade já estava lá. E não foi, o tempo não tinha apaziguado quando o Senhor falou, deu aquela palavra venha, não tinha cessado. Só que há momentos que a pessoa perde o foco. Há momentos que diga comigo, há momentos que a pessoa perde o foco. Olha para onde não deveria olhar.
escuta o que não deveria escutar. Porque ele estava olhando para Jesus, caminhando, o vento já estava soprando, certamente o barulho do vento já era forte. Mas por que ele foi parar e olhar para o vento? Amém, pessoal? O que acontece? E presta atenção que tem uma lição importantíssima aqui. O que acontece? Porque muita gente nunca vive grandes experiências, nunca sai do barco. Nunca sai do barco. Como é que vai viver grandes milagres se nunca sai do barco? Já tem medo. Antes mesmo, já tem medo. Não tem coragem de dar passos de fé importantes, crendo que se o Senhor falou, o Senhor é comigo. Bispo, ele começou a afundar. Mas se arrebentou? Não. O Senhor o levantou pela mão, puxou a orelha, chamou a atenção. Por que você duvidou, homem de pequena fé? Mas não deixou que ele se arrebentasse, não deixou ele morrer afogado, porque ele confiou na palavra do Senhor, mas o Senhor não deixou ele morrer afogado. Amém, pessoal? Eu quero que você tire algumas coisas importantes daqui. Eu comecei falando naturalmente, agora eu estou falando na fé. Eu comecei falando naturalmente. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? As pessoas que têm atitudes. E quem são as pessoas mais bem-sucedidas na fé? Homens e mulheres de coragem e que têm atitudes de fé. Homens e mulheres de coragem que têm atitudes de fé, que confiam de verdade na palavra do Senhor e dá passos de fé em cima dessa palavra. Vou voltar à mensagem aqui da abertura do jejum, Lucas 5, volta por favor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Hoje, quando a bispa iniciou o jejum, ela trouxe essa mensagem ainda, ela dizia, né? Sempre que Deus te pede algo, é porque Ele quer realizar algo muito maior na sua vida. Porque, para pensar, é como ela diz, não sei se você ouviu a mensagem da abertura ou não, é como ela dizia, né? Um dia de trabalho frustrado, uma pesca fracassada, frustrada, sem resultado algum. Está lá pela manhã recolhendo as suas redes, cansado, frustrado, e o Senhor Jesus chega justamente nesse momento, no momento diga comigo, do cansaço, diga comigo, da frustração, emocionalmente decepcionado. O Senhor Jesus chegou nesse momento, no momento do cansaço, da frustração, da decepção, da falta de resultado. Ele chegou nesse momento. Aí Jesus vem, entrou num dos barcos, no que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco, diga comigo, ensinava o povo. Então quer dizer, Jesus pediu a ele mesmo, entrou no barco, pediu para afastar o barco. Ele poderia ter questionado, não, por favor, não estou com paciência para isso, não tem tempo para isso, estou cansado, estou afadigado, já foi um dia, foram momentos aí ruins, sem resultado, estou doido para correr para casa, para descansar, trancar no meu quarto, dormir. Aí, Jesus usou, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas,
e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, diga comigo: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Então é o que eu estou dizendo. Espera aí, depois de tanta tentativa, né? Porque à noite nós nos esforçamos, não foi falta de esforço. Não foi falta de esforço. Não foi falta de determinação. Mas nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. E poderia ter dito: eu amo essa palavra, porque quem já ouviu meu testemunho, a transformação da minha vida foi nele, viu? Eu falo com propriedade que isso aqui é real, porque exatamente como aconteceu aqui, aconteceu na minha vida. Exatamente da mesma forma. Frustrado, fracassado, desanimado, sem resultado, né? Com vontade de já jogar tudo para o alto. Aí vem Jesus, entra no barco, pede para afastar o barco. Diga comigo: ensina a palavra, prega a palavra, que é a parte principal. Ensinou a palavra através do barco de Pedro. E aí vem e diz: agora leva o barco aonde as águas são mais profundas. Aí é onde poderia vir todos os questionamentos possíveis, poderia vir o histórico passado, né? Porque, como hoje, quem estava aí ouviu, fé eles tinham, viu? Porque eram judeus. Se é o que gostam de chamar de fé, ter uma religião, como muitos dizem que o importante é ter uma religião eles tinham. Uma religião eles tinham. Entendeu? Se esforçar, também eles se esforçaram. Ter experiência com a pesca, eles tinham. Então, experiência não trouxe o resultado, que a pior coisa que existe, é como a bispa disse hoje, né? Quem ouviu hoje a abertura? É como a bispa disse hoje: a pior desgraça da vida da pessoa, ela começa a se destruir quando ela coloca confianças em coisas erradas. É quando a pessoa começa a colocar a confiança no que ela tem, colocar a confiança no dinheiro, colocar a confiança no patrimônio, colocar a confiança na sua beleza, né? Porque possivelmente a sua beleza mantém as coisas estruturadas, consegue manter alguma coisa, né? Colocar a sua confiança na sua experiência. Está vendo? Que sempre a pessoa coloca a confiança no lugar errado. Tudo que nós citamos aqui são coisas que a pessoa tem como uma garantia de que a vida dela está segura, né? Porque se ela tem patrimônio, ela está segura. Se ela tem experiência, eu coloco a minha confiança na minha experiência, porque eu confio nas minhas habilidades. Eu sou uma pessoa, eu confio na minha beleza, eu confio, e começa a colocar a confiança em coisas que não traz segurança alguma, porque nada disso pode trazer segurança. Mas você vê que aqui houve um se esvaziar, né? Uma atitude importante. Eu não quero saber o que nós vivemos, o que nós aprendemos. Eu não quero saber se eu tenho experiência, porque a experiência não trouxe resultado, que é o que acontece com muitos. Se a experiência fosse suficiente, estava lá na frente. Estou certo ou estou errado? Se religião trouxesse resultado, tem muitos que eu vou te contar, o quanto de vela já acendeu, e quanto já, né, vela acendeu, quanto já se prostrou diante de alguma coisa, e quanta proteção carregava consigo. Então era para estar explodindo em bênção. Também não. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Diga comigo: mas porque és tu quem está dizendo, que tem outra tradução que diz assim: pela tua palavra. Mas pela tua palavra, não é
pela nossa confiança, por tudo que nós passamos, ou por falta de esforço não foi, olha lá, esforçamos, falta de determinação não foi, mas agora, pela tua palavra, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, diga comigo, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram, diga comigo, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha o tamanho do resultado. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, diga comigo, perplexos, com a pesca que haviam feito. E olha que coisa incrível, né? Você vê que quando Jesus entra de verdade no negócio, quando Jesus entra na vida da pessoa, quando a bênção, a palavra do Senhor realmente, ela se torna lei na vida da pessoa, que a pessoa se esvazia da religião, se esvazia da sua experiência, do seu conhecimento, das suas habilidades. Você vê que quando a pessoa confia na palavra, quando a pessoa crê, ele permite que ele dá ao Senhor aquilo que o Senhor pediu. Primeiro o Senhor pediu, usou o barco dele, depois o Senhor determinou, leva o barco a alto mar. Quando a pessoa confia, dá a Deus aquilo que Deus está pedindo, e faz aquilo que Deus está mandando, é isso que acontece. Surpreendentemente, diga comigo em voz alta, por favor, eram os mesmos pescadores, era o mesmo barco, era o mesmo lago, eram as mesmas redes, e o resultado? Sobrenatural. E o resultado? Surpreendente, que até mesmo eles ficaram o quê? Perplexos. Perplexos eles ficaram. Aí eu faço uma pergunta novamente. Comecei falando no meio, né, que a gente precisa estar atento aos detalhes, né? Nós precisamos estar atentos aos detalhes. Você vê que no meio dos 12, Pedro foi aquele que teve a coragem, a atitude de fé. Pedro foi o único que deu passos de fé e viveu um grande milagre. Aqui o barco era de quem? De Pedro novamente. E a pesca, falta de esforço? Não. Falta de religião? Não. Judeus praticantes. Falta de experiência? Não. Pescadores profissionais. Pescadores profissionais. Falta de se esforçar então? Também não. Também não. Mas quando realmente Jesus entrou, que eles creram, primeiro começou dando a Jesus ao que Jesus pediu, depois fazendo-se esvaziando de experiência ou qualquer outra coisa e confiando na palavra. Diga comigo, confiar na palavra. Diga comigo, confiar na palavra. Tem um versículo na Bíblia que eu quero que você grave isso, que você grave ele, tá? Os mais novos e os mais antigos. E também nós lemos aqui, você não percebeu essa palavra. O próprio Pedro um dia diz para o Senhor assim: nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus diz assim: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, da palavra, que não receba 100 vezes tanto, já, agora, neste século, e no século futuro, a vida eterna. Amém? Então, a pergunta que eu faço: o que você tem deixado? O que você tem deixado? Será que muitos têm deixado esse tudo
para seguir ao Senhor. E uma coisa incrível que está aqui, você sabia que na maior pesca da vida de Pedro, na maior pesca da vida de Pedro, a pesca que eles ficaram perplexos, espantados, na maior pesca da vida dele, ele tomou também a decisão mais radical da vida dele, ele tomou a decisão de seguir a Jesus. E a partir daquele momento, de seguir verdadeiramente ao Senhor. Não há quem tenha deixado tudo, repita essa palavra mais uma vez comigo, tudo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Será que você tem deixado tudo? De verdade? Será que a gente para realmente para buscar? É o que eu quero que você grave essas palavras, porque nós estamos num propósito. Nós estamos num propósito. Eu já falei para vocês quantas coisas estão acontecendo, e nós estamos mostrando a cada semana, coisas incríveis, surpreendentes, sobrenaturais acontecendo, testemunhos não só, de um modo geral dentro do ministério, mudança de vida, são testemunhos incríveis. Não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês acompanharam pelo programa da Bispa, tem igreja, tem pastores, tem líderes de igrejas participando conosco, frequentando a igreja, líderes, tem inclusive no coisa tem o testemunho de um casal de pastores que estavam lá para receber, para levar para a sua igreja, e outros mais que já estão testemunhando daquilo que tem acontecido na vida deles, através do que nós temos recebido dentro do Ministério Mudança de Vida. É um portal, nós temos que colocar isso dentro de nós. A minha maior preocupação é que haja esse despertamento na fé. Esse despertamento na fé para sair, diga comigo, da zona de conforto. Cuidado que a zona de conforto, eu disse outro dia, às vezes a gente busca, primeiro às vezes não abrimos mão de nada. Nós temos as nossas prioridades, seguimos com as nossas prioridades, aí ficamos com uma religião, ficamos com a nossa experiência, com a religião, com a experiência, com o esforço e o resultado. Entendeu minha colocação ou não? Vamos lá, fico com a religião, com a experiência e com o que mais? Com esforço. E cadê o resultado? Nenhum. Redes vazias, frustrado, totalmente frustrado. Quando nós aprendemos, nós damos ao Senhor o que Deus nos pede, e nós nos dedicamos, primeiro confiamos na palavra, a palavra é lei, a palavra é lei, e nós deixamos tudo, e ficamos com a palavra, confiamos na palavra, e mais, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, porque tem sede da palavra, tem fome da palavra, tem necessidade da palavra. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes mais neste século, agora, e na vida eterna, e ainda no século futuro, a vida eterna. Amém? Sabe o que Deus está prometendo, está trazendo a nós mensagens? É isso. Por que primeiro nós estamos trazendo essa mensagem para uma reflexão, e que o teu espírito esteja lúcido e vivo para absorver? Porque Deus quer que você viva experiências que você nunca viveu,
que você experimente coisas que você nunca experimentou, e que você colha resultados que você nunca colheu, que você mesmo, como aqui, eles ficaram o quê? Perplexos. Que você fique perplexo com tudo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ficar encantado, você vai ficar, ainda como testemunho de segunda-feira, né? Nós somos sempre surpreendidos por Deus. Deus sempre nos surpreende. Deus nos surpreende. É isso que acontece quando nós vivemos essa fé, quando esse Espírito está em nós. Amém, pessoal? Amém. Passos de fé. Confie. Grave essa palavra e que ela ressoe dentro de você. Diga comigo mais uma vez: não há quem tenha deixado tudo. E pergunte você se você tem deixado ou não. E o que você tem deixado hoje para ouvir a palavra? Do que você tem abrido mão para ouvir a palavra? Tudo por amor de mim, de Jesus, né? Que como a bispa disse hoje, a principal coisa que nós fomos chamados para fazer, você sabe qual é? Sabe qual é? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Foi a principal. Aliás, o bispo, o senhor foi chamado para quê? Para pregar o evangelho? Não, primeiro para adorar a Deus. Depois para pregar o evangelho. Primeira coisa que nós fomos chamados é para adorar a Deus. E quando não fazemos isso, estamos fora da direção ou fora do propósito. Mas Deus quer, Deus está nos preparando para que todos nós vamos viver experiências que nós nunca vivemos, experiências nunca experimentadas, nunca vividas. Agora é importante que esse Espírito esteja em você. Sai do barco e dê passos de fé. Sai da zona de conforto, sai do comodismo, sai daquilo que parece que é uma segurança, mas também não vive nada. Sai, confia na palavra, dê passos de fé, e você vai viver o sobrenatural. Você vai viver coisas extraordinárias, gloriosas. Não é religião, não é simplesmente esforço, não é simplesmente esforço, ou qualquer outro atributo. Aqui, através se esvaziando da sua experiência, se esvaziou da sua experiência, das suas habilidades, deixou o esforço de lado, qualquer outro atributo, confiou na palavra, mesmo cansado. Você vê que coisa linda. Talvez você está igualzinho eles. Na pior hora, no momento mais difícil, frustrado, sem resultado, aí vem Jesus, te pede coisas, porque todo mundo sabe que Deus fala, ainda que não saísse nada desse microfone. Muitos sabem que Deus está pedindo algo mais. Muitos sabem que Deus já tem falado e está pedindo algo mais. E quando Ele nos pede, é porque Ele quer realizar algo surpreendente, sobrenatural em nossas vidas. Algo glorioso. Nessa hora, que parecia ser a pior hora,
no pior momento, que era aquela hora de vontade de ir para casa, vontade de descansar, vontade de tirar a roupa, trancar no quarto e não fazer mais nada, foi a hora que eles viveram a maior pesca, o maior milagre da vida deles. Diga mais uma vez comigo: mesmo barco, mesmo lago, mesmas redes, mesmos pescadores, resultados surpreendentes, sobrenaturais. É incrível isso, não é? É incrível isso, não é? Sim ou não? E isso, não só, como eu disse, eu posso falar que eu vivi isso, e tem muita gente que pode falar que viveu a mesma experiência que eu, do mesmo barco. É mais ou menos assim, é o mesmo trabalho, é a mesma empresa, são a mesma mesa, o mesmo telefone, o mesmo notebook, os mesmos produtos, com resultados completamente diferentes. Mas o que é que aconteceu? Agora Jesus domina, Jesus entrou, Jesus deu a direção, porque como a bispa dizia hoje, a bispa dizia, quando o Senhor diz lança da direita, que significa o lado da justiça, né? Lança até do lado, o lado da justiça, e o caminho da justiça está aqui. Aqui está o caminho da justiça. E quando você lança a sua fé na palavra, não tem como você não colher resultados surpreendentes. O que acontece muitas vezes é que as pessoas até já estão vivendo milagres, dando passos de fé, vivendo o sobrenatural, mas muitas vezes resolve olhar para o vento, resolve olhar para a tempestade, outras vezes nem sai do barco, né? Nem sai porque fala, acho que não é hora, acho que o tempo não está bom, entendeu? Outras vezes nem sai do barco e acaba não vivendo experiências sobrenaturais como era o propósito do Senhor Jesus, que eles vivessem. Amém? E mais, e tem mais um exemplo aqui, esse do outro lado, parei aqui em Pedro, que eu poderia voltar ainda, você vê que Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. E tantas outras coisas que a gente poderia tirar daqui, mas coloque isso dentro de você. Seja um Pedro. Seja um Pedro na fé. Seja um Pedro nas atitudes. O Senhor quer que você tenha experiências incríveis, experiências sobrenaturais, mas é importante que você entenda: a coragem para sair do barco, a coragem para começar a dar passos de fé, a coragem para mesmo cansado, mesmo afadigado, cansado, enfadado, com sono, com vontade de parar, confie no Senhor, se esvazia, pela tua palavra eu vou, Senhor. Nós nos esforçamos, mas pela tua palavra nós vamos, e pela palavra do Senhor, confiando na palavra do Senhor, eles viveram a maior pesca, a maior experiência da vida deles, porque confiaram na palavra. Pega o teu propósito e fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, se coloque em pé. Aqui tem uma mensagem incrível. Aqui tem uma mensagem incrível. Eu poderia pegar aqui, ó. Você está vendo essa pesca aqui? Você está vendo essa pesca? Essa é uma. Tem a outra. Muda aqui, por favor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos.
à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros filhos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram-lhe: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, diga comigo, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aqui foi já após a ressurreição do Senhor. Eles já achavam até que... Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram, diga comigo, e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Faça favor. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam, diga comigo, apenas a cerca de 90 metros da praia. Você viu que a outra foi em alto mar, e essa a 90 metros, a 90 metros da praia. E olha que coisa incrível, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, diga comigo, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, diga comigo, a rede não se rompeu, diferente da outra experiência. Mas observe que coisa linda, seja em alto mar, ou seja a 90 metros, seja lá em alto mar, ou a 90 metros, no raso ainda, e isso é incrível, né? Porque aqui agora é selecionado, né? São, diga comigo mais uma vez, 153 grandes peixes. Eu sei que eu falo sobre isso, tem gente que chega a arrepiar, porque eu já fiz uma campanha dos 153 grandes clientes, os 153 novos clientes, os 153 novos negócios, os 153, e nós já ouvimos testemunhos sobre isso, 153 grandes peixes. Seja peixes menores, miúdos, ou peixes grandes, graúdos. Olha que coisa linda. Seja em alto mar, ou seja a 90 metros da praia. Você vê como é que Jesus opera. Quando você confia, quando você está em comunhão com o Senhor, para entender o que Ele está falando com você, para entender a direção dEle. E é isso que o Senhor está falando. Eu não creio, sabe qual a diferença de algumas pessoas? Algumas pessoas ouvem a mensagem como se fosse uma mensagem, um culto. Não, pare com isso. Porque é como eu disse de Salomão, aquele parecia ser mais um culto, mais um dia de oração e de sacrifício, mas não era não. Era o dia em que o destino de Salomão estava sendo alterado. Aqui parecia ser mais uma noite, mais um dia, mas não era mais um dia.
Não era mais uma palavra de Jesus qualquer. Entende? Não era mais uma palavra de Jesus qualquer. Era uma palavra que estava mudando a vida dessas pessoas, que estava alterando o futuro dessas pessoas. São experiências extraordinárias. É por isso que a palavra do Senhor, ela tem que ser levada a sério. Você viu que Pedro só viveu esse grande milagre porque ele confiou na palavra. Ele se esvaziou e disse: olha, nós nos esforçamos, estou cansado, mas por causa da tua palavra, pelo que tu está dizendo, porque o Senhor que está falando, nós vamos e viver experiências surpreendentes, sobrenaturais. Amém? Eu tenho dito que esses 52 dias não é mais uns 52 dias. Não é mais. Esses 52 dias é os 52 dias que está alterando o futuro de muitos de vocês, está alterando o destino de vocês, porque depois desses 52 dias a vida de muitos de vocês nunca mais será a mesma. Assim como aqui não foi, assim como aquele não foi na vida de Salomão. Coloque isso dentro de você, leva a sério. Leva a sério, porque este não é mais uns 52 dias. Esse não é. E nós estamos mostrando isso. Na segunda-feira, quem estava aqui, nós ouvimos um testemunho, mais um testemunho que o ano está definido. Acabou, metade do ano. Surpreendentemente, o ano está definido, por causa das coisas que Deus tem realizado. Então, leva a sério. Se tem uma coisa que você precisa levar a sério, muito a sério, é a palavra de Deus. É ela, porque a tua vida, o teu futuro, os teus sonhos depende dela, da seriedade que você trata. Se esvazia, esquece religião, esquece teu esforço, esquece suas habilidades, a sua experiência, esquece, fica a palavra. Agora se preocupe com a sua fé, porque Deus quer que você viva e está trabalhando para isso. E se você crer, você vai viver experiências que você nunca viveu. O sobrenatural, você vai caminhar sobre as águas, sabe? Você vai caminhar sobre as águas, você vai ter a oportunidade de, você mesmo vai ficar perplexo com as coisas que vão acontecer na sua vida. Amém? Você vai ficar perplexo. E seja uma multidão de pequenos peixes, um enxame, um cardume, de pequenos peixes, ou 153 grandes peixes, seja alto mar, ou na beira, ou no raso, a 90 metros, Deus opera. Amém? Feche os seus olhos, por favor.